pega, mas não pega. Pronto. A aula já está gravando. Vou abrir o slide. A gente vai começar hoje por ácidos nucleicos. Aqui. Tem um delayzinho, mas normal. A gente já começa primeiro com a definição. E eu peço muita interação de vocês. Que danada é o ácido nucleico? Vamos lá, vamos lá. Eu quero resposta. Não adianta arrudei, não. Pode falar pelo microfone, pode botar aqui no chat. Tanto faz. Eu quero resposta. Bora, bora, meu velho. É pra hoje, né? É de rosca. DNA, RNA. Boa, Bruna. O que mais? DNA, RNA. Micaele também. E aí, todo mundo acha que é isso mesmo? Tudo certo? E o quê? Tá bom, passar para o próximo slide. A gente realmente tem dois tipos de ácido nucleico. A gente vai ter o RNA e o DNA. Primeira forma da gente diferenciar um ácido nucleico. Deixa eu pegar aqui a canetinha, um pincel bonitinho. Caneta. DNA vai ter duas hélices. E o RNA vai ter uma hélice só. O DNA é uma fita de dupla hélice. A gente grava isso bem na cabeça. Dá para ter uma hélice só de DNA? Dá. A gente vai conversar sobre isso depois. Mas você vê que essa imagem aqui do cabelo da Daniela Targaryen, que de um lado, ó, faz aqui assim, ó. Tá muito bonito o meu desenho. Tá vendo aqui, ó? Desse lado aqui. Tá uma espiral. E do outro lado aqui, ó, RNA. O DNA ele vai ter duas fitas e o RNA ele vai ter uma fita só. A primeira característica. Mas a gente não vai se basear só nisso, né? A gente vai primeiro aprender aqui a diferenciar a nomenclatura das coisas. Ai, gente, minha assistente aqui trouxe café. Muito obrigado, meu amor. Um assistente tão bonita, gente, só vocês vendo isso. A gente vai começar aqui a diferenciar o nucleotídeo e nucleosídeo. Vamos lá. Um ácido nucleico, ele vai ser formado por um açúcar. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui para ficar melhor. Você vê melhor meu rostinho lindo. Só acidente pequeno, isso é bem bonitinho. A gente vai ter um açúcar, que ele está aqui. Ó, tem gente chegando. E a Heloísa chegou e vazou. Foi que eu vi. Heloísa, moleque. Peraí. Deixa eu ver se vai aceitar ela aqui. Apareceu e sumiu, Heloísa. Foi que houve, não. A gente continua. A gente vai ter aqui ó, um açúcar, que é uma pentose. Lembra que a gente falou que existe esse tipo de açúcar? Por que uma pentose? Porque ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pentose. Lembra que é uma glicose, um açúcar? Aqui, Heloísa voltou. Chega, Heloísa. Lembra que é um açúcar? Vai ser um carbono molhadinho, né? Vai ser um carbono e uma molécula de água. Um carbono e uma molécula de água. Pronto. Uma pentose ela vai ter 5 carbonos. A gente vai ter uma pentose, que é um açúcar, associado a um fosfato, que a gente está vendo aqui o fosfato, não é? E do outro lado de cá a gente vai ter uma base nitrogenada. São essas três estruturas juntas. Um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Nucleosídeo e nucleotídeo. O nucleotídeo tem um fosfato. Tá aqui, ó. Um nucleotídeo tem um fosfato. Daqui para cá teve pentose e base nitrogenada, junto com fosfato é nucleotídeo. T de tem. Ele tem um fosfato. Do lado direito, se tiver só uma pentose com a base nitrogenada, ele vai ser um nucleosídeo, porque ele está sem fosfato. Aqui T de tem fosfato e aqui S de sem fosfato. Isso aqui é só um bizu para ficar mais fácil você botar isso na cabeça, porque a nomenclatura é parecida. Meu chazinho tá uma delícia.
A nomenclatura é parecida e é fácil de confundir. Então, vocês memorizam por isso. A gente primeiro memoriza que tem que ter, no mínimo, uma pentose, uma base nitrogenada. A gente tem um nucleosídeo. Se tiver um fosfato, nucleotídeo. Formou. Ficou dúvida até aqui? Não. Todo mundo está calado, acho que está sem dúvida. A gente vai ter aqui, ó, fiz essa legenda para quê? Para vocês relembrarem, para vocês estudarem depois, para vocês quando pegarem esse PDF, que eu vou jogar lá no Classroom depois da aula, vocês poderem estudar isso aqui com facilidade, não precisar recorrer ao pai dos burros, né, o Google, não precisar ir procurar o Jubilu, não precisar ir procurar ninguém. Vocês vão ter isso aqui e vão ser independentes. Ah, professor, não tem um livro, não tem pronto, tem isso aqui. Vocês vêm aqui e dá para estudar. A gente vai ter aqui o que é um fosfato. Um fosfato, aqui, ó, ele origina-se do ácido fosfórico por perda de átomos de hidrogênio. A gente vai ter aqui o açúcar. Nesse caso, é uma pentose. No caso do DNA, a gente vai ser... Qual é o nome do DNA? O DNA ele é uma abreviação, né? Que vem do inglês. Que é desoxirribonucleic acid. Não sei, é uma merda assim. Mas aqui, na Espanha, por exemplo, os países que falam espanhol, eles usam ADN, porque é ácido desoxirribonucleico. Então, aqui no Brasil, a gente usa o termo em inglês, que é DNA. Mas o correto é ADN, que é ácido desoxirribonucleico. Por quê? Aqui, ó. Porque ele vai ter uma desoxirribose. Entendeu? A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. E no caso do RNA, que no idioma da gente seria ARN, seria ácido ribonucleico, porque ele tem uma ribose, entendeu? A gente vai ter aqui as bases nitrogenadas, que elas podem ser púricas, ou elas podem ser pirimídicas. As púricas quais são? A adenina e a guanina. E as pirimídicas, a gente vai ter a citosina, timina e uracila. Isso aqui está um resuminho para vocês estudarem depois, mamão com açúcar, tudo certinho. Está chegando, hoje a sala está cheia, estou gostando. A gente vai ter o nucleotídeo, que é a unidade básica de DNA e RNA, ou seja, todo RNA e RNA ele vai ser formado por nucleotídeos. A gente vai ter o nucleosídeo, que é quando o açúcar não está ligado ao fosfato, que é um açúcar, a pentose. Vamos memorizar isso. E a gente vai ter uma ligação fosfodiéster, que é uma ligação entre os nucleotídeos em um polinucleotídeo. Quer dizer, que tem vários nucleotídeos ligados, que é o que vai formar o DNA ou o RNA. São vários nucleotídeos, todos ligadinhos. E eles são ligados por ligações fosfodiéster. Eu estou tentando passar uma riqueza um pouco maior de detalhes para vocês poder vocês terem um domínio maior do conteúdo. Vamos lá. Lembra que eu falei aqui do DNA e RNA, as principais diferenças? A gente lembra geralmente da estrutura, né? Um tem duas hélices, o outro tem uma. Mas a principal diferença... Eu estou só existindo aqui. A principal diferença é que o DNA, a gente pega pela nomenclatura, ele é um ácido desoxirribonucleico. Desoxo quer dizer que ele não tem um oxigênio. Qual dos dois aqui está faltando um oxigênio? Esse ou esse? Esse aqui, ó, que deveria ter um O. Se ele fosse um RNA, ele teria esse O aqui. Aí ele seria um ácido ribonucleico. Como ele é ácido desoxirribonucleico, ele está sem essa moléculazinha aqui de oxigênio. Esse átomozinho aqui de oxigênio. E aqui do lado a gente tem o RNA, que é o ácido ribonucleico. Tá aqui o oxigênio. O oxigênio aqui. Tá vendo? E aqui tá sem oxigênio. Ácido ribonucleico e ácido desoxirribonucleico. Bota isso na cabecinha que é show. Você não consegue perder nenhuma questão com isso. Tentem sempre aprender o significado das palavras, das siglas e tudo mais. É muito importante. Diferenças entre RNA e DNA. Vamos para mais diferenças. A gente vai ter aqui, ó, do lado esquerdo,
o RNA. Lembra que eu falei que em espanhol é ARN, que é a nomenclatura certa? Olha aqui, ó, ARN. E DNA é ADN, em espanhol. No português também deveria ser assim, só que a gente usa a sigla em inglês, que é o DNA, por exemplo. Enfim, no caso do DNA, a gente pode ter aqui, ó, um nucleotídeo de citosina, no caso isso aqui é a base nucleotídica, né, a base nitrogenada. A gente pode ter uma base nitrogenada de guanina, a gente pode ter uma base nitrogenada de adenina e a gente pode ter uma base nitrogenada de uracila, do RNA, ácido ribonucleico. No DNA, qual vai ser a diferença? Uma só, timina. No lugar de ter uma uracila, a gente vai ter uma timina. É isso. DNA tem timina, RNA tem uracila. A gente vê aqui, olha, isso aqui é um DNA, é uma molécula de DNA representada aqui, ou RNA. Vamos lá, responda aí no chat, ou usa voz, ou sei lá, canta, não sei. Não, para aproveitar. E o quê? Manda ver aí. Quero respostas. Vocês gostaram da minha canequinha? Que linda. DNA, acho que é DNA. Menina, minha gente, vamos ter vergonha na cara para ter certeza que é um DNA, gente. Tem timina. Aqui, adenina, timina, guanina e citosina. Se ele tivesse uracila no lugar de timina, era um RNA. É para ter certeza, tenha certeza. Não, não diga assim, eu acho não. Diga assim, é DNA, professor, essa porra é DNA. Não fique em dúvida, não. Vocês têm propriedade. É. A gente tava todo mundo certo, ninguém errou. Não, não fique inseguro, não. Vai na certeza. É sucesso. Vamos lá agora a grande pergunta do dia de hoje. Quem fez o pré ano passado, que está assistindo aqui, lembra dessa Agnaldo Timóteo Gal Costa? A gente vai falar sobre isso. Eu vou dar uma dica sobre isso aí, bem melhor do que essa. Qual o sentido da vida? Vamos lá. Qual o sentido da vida? Eu quero respostas. Quem fez ano passado, espera um pouquinho para poder responder. Qual o sentido da vida? É gatilho mesmo, tá? Durante a pandemia, tá ligado? Todo mundo já temeroso aí, com o famoso boga na mão. A vida não tem sentido, morrer. É, às vezes. Será? Pagar boleto. A minha tá sendo só essa, mano. Não tem outra coisa pra fazer na minha vida. É boleto em cima de boleto. Às vezes eu tenho um boleto pra pagar outro boleto. E aí, mais palpites? Quem fez o pré do ano passado, lembra que tá aqui? Sofri com matéria acumulada também. Relaxa, relaxa, vice Ítalo, que na universidade piora. Quando vocês estiverem lá na universidade ano que vem, na federal, bonitinhos, vocês vão ver o que é acumular cadeira. Eu não facilito mesmo a vida de vocês, né? E aí, nada? Alguém que fez o pré do ano passado que tá aí, lembra? Qual o sentido da vida? Ninguém. Minha gente, quando alguém perguntar a vocês qual o sentido da vida, uma pergunta bonita como essa, vocês vão responder que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. E vocês nunca mais esqueçam disso. Transferência de DNA, exatamente, Vado. Sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. 3 linhas. Linhas não, tá? O singular. Por que é 5 linhas, 3 linhas, o sentido da vida, professor? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos com calma. A gente tem aqui, minha gente, isso aqui é um nucleotídeo, isso aqui que eu estou fazendo quadrado. Isso aqui é um nucleotídeo ou é um nucleosídeo? Antes da gente continuar com a explicação do sentido da vida. Eu não quero acho, não, eu quero tenho certeza. Isso aqui eu tenho certeza, professor. Bora? Nucleotídeo, boa. Isso aí. Porque ele tem um fosfato. Tá aqui, ó. Olha aqui o bonito. Não é isso? Pronto. Deixa eu ver se eu apago aqui.
Cagada que eu fiz. Pronto. Qual o sentido da vida? Por que ela é 5 linhas, 3 linhas? A gente pega... Será que tem uma tela em branco aqui para eu riscar? Não tem. A gente pega aqui, olha. Isso aqui é a pentose, lembra? Como que a gente conta, a gente classifica a pentose? Lembra que a gente conta os carbonos? Aqui vai ser a mesma coisa. Como é que a gente vai contar os carbonos aqui? Eita, eu botei aqui, no caso, foi a laser, eu quero caneta. Como é que a gente vai contar os carbonos aqui? Prestem bastante atenção. Tá vendo esse pico aqui da pentose? Carbono 0. Carbono 1. Aqui, ó, 1, linha. E aqui embaixo, carbono 2, linha. Carbono 3, linha. Essa linha é para representar que a gente está falando de um carbono. Carbono 4. E aqui, no meio dessa ligação aqui, com o fosfato, a gente vai ter o carbono 5. Que a gente vai chamar de 5 linha. Prestou atenção até aqui? Está difícil de compreender? Imagina que está tudo tranquilo, né? Do outro lado, a gente vai ter o quê? Para poder essa base aqui se encaixar com essa, tendo as ligações perfeitas, o que é que a gente faz? A gente precisa que esse DNA, que essa molécula, esse nucleotídeo, ele fique de cabeça para baixo, para poder se encaixar perfeitamente. Então a gente vai ter aqui o quê? A gente vai ter o carbono 0, a gente vai ter aqui o carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, e aqui no meio tem o quinto carbono, né? Que não aparece direito. 5 linha. Nesse lado daqui, qual é o carbono que está mais para cima? 5 linha. Tá ele aqui, ó, bonitinho. Nesse outro lado, qual é o carbono que está para cima? Esse aqui, o nucleotídeo está com a bunda para cima, né? Quem está primeiro aqui aparecendo é o 3 linha. Todas as moléculas de DNA e de RNA, quando elas vão ser lidas, seja para fazer uma síntese proteica, seja para fazer uma cópia, seja para fazer qualquer coisa, vai fazer cocô, o que for que elas vão fazer, ela vai ser lida do sentido 5 linha para o 3 linha. É sempre assim. Ah, professor, e esse outro lado aqui, como é que lê? Ela não vai chupando assim, não. Não, mestre, ela divide, de um lado ela vai sendo lida de baixo para cima e do outro de cima para baixo. Então, desse outro lado aqui, ela vai subindo aqui, assim, ó. Ela vai sendo lido do lado 5 linha para o 3 linha. Entendeu? Sempre. Isso vale para RNA, isso vale para DNA. Isso vale para um RNA que vai ser transformado em proteína, isso vale para um DNA que vai ser feito uma cópia. Seja o que ele for fazer, como você pode estar indo fazer cocô, vou varrer o barro. Ele vai ser feito no sentido 5 linha para o 3 linha. E se não fosse o sentido 5 linha, 3 linha, não existiria vida. Porque tudo a gente precisa que seja feito cópia de DNA o tempo todo. Precisa que um DNA seja convertido em RNA. E esse RNA crie uma proteína, que aqui a gente já está falando do dogma central da biologia, que é uma aula para o futuro, né? Mas tudo que for ser feito, precisa ser feito no sentido 5 linha, 3 linha. Qual o sentido da vida? 5 linha, 3 linha. Ficou alguma dúvida? Ficou difícil de compreender até aqui? Os cachorros estão gritando, vocês estão escutando. Ah, meu chazinho tá uma delícia. Gente, alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Deu para entender? Lembre-se bem de como a gente vai contar esses carbonos. O carbono 0 é esse da pontinha aqui. E o carbono 1 vai ser o que está junto da base nitrogenada. A base nitrogenada é essa aqui, ó. Guanina, citosina, adenina, timina. Entendeu? Então, o carbono 1 vai ser esse. A gente vai sempre contar nesse sentido. Aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Memorizou isso, meu velho. Show de bola. Agora que você já sabe o sentido da vida, a gente vai aqui falar mais aprofundadamente de DNA.
A gente tem aqui o modelo do DNA, o modelo que é comprovado, que é aceito, que existe, é o modelo de dupla hélice, proposto, bem entre aspas, por James Watson e Francis Crick. Watson é aquele carinha que perdeu e vendeu o prêmio Nobel por ser um racista filha da puta. Lembre-me dessa informação. Em 1953, eles propuseram esse modelo. Isso é o que a gente encontra nos livros didáticos. Isso é o que a gente encontra em qualquer livro didático. Porém, não é o que aconteceu de fato. Mas, enfim. Existe no núcleo mitocôndrias e cloroplastos. Vai ter DNA no núcleo da célula. Só existe DNA em 3 lugares. No núcleo, na mitocôndria e no cloroplasto. Isso desde que estejamos falando de um ser eucarionte. Qual é o ser eucarionte? É o ser que tem a carioteca. É o ser que tem um núcleo organizado. Ele vai estar no núcleo, ou na mitocôndria, ou no cloroplasto. Por que vai ter DNA na mitocôndria? Porque a mitocôndria ela tem um DNA próprio, que a gente chama de DNA mitocondrial. E o cloroplasto é a mesma bosta. A gente vai ver sobre isso depois. As bases nitrogenadas são adenina, timina, citosina e guanina. Alguém falou aí de Gal Costa, não sei o que, não foi? Qual o melhor bizu para você memorizar, caso você não queira ser infeliz dessa Gal Costa na sua cabeça? A gente pega as iniciais. A, T, C e G. Qual o formato das letras C e G? Elas não são redondas? É redondo com redondo, boy. Tudo certo. E quadrado com quadrado aqui, ó. O bagulho se encaixa, meu velho. Só ângulo reto. É redondo no redondo e ângulo reto no ângulo reto. Tudo bem que parece que eu tô falando de safadeza, mas não é não. É isso aqui, ó. Caso você chega lá, tá no Enem, tá nervoso, ficou com medo. Ai, meu Deus, esqueci onde é que tá. Redondo no redondo, quadrado no quadrado. Tudo certo. Bota isso aí na cabeça. Pronto, Licença, memorizaram professor. essas informações. Oi, alguém perguntou? Licença, não entendi. Pensei que alguém tinha ligado o microfone. Eu liguei. Ah, fala aí, peraí, tá baixinho aqui, deixa eu aumentar. Fala. Eu não entendi. Quando o senhor explicou esse negócio quadrado, quadrado, redondo com redondo, eu me perdi todinha. A letra A, o A maiúsculo. Ele é redondo ou ele é quadrado? Ele é quadrado. Isso aí eu entendi, que é quadrado com quadrado, redondo com redondo. Só que eu não entendi onde ele se encaixa. Me perdi Porque a... todinha. Ah, tá, vê só. A adenina, ela só se encaixa com a timina. Não tem como uma adenina se ligar numa citosina ou numa guanina. Entendesse? E a timina, a mesma coisa, ela só se encaixa na adenina. Elas não fazem par com nenhum outro, elas são incompatíveis. Ah, É agora tipo, eu entendi. pronto, é Entendi tipo de você e onde o o senhor tá crush. falando, é porque eu me perdi em tudinho. O senhor foi falar de Gal Costa, aí minha cabeça foi pra outro canto. Pronto, é porque o pessoal usa igual Gal Costa e não sei quem que eu esqueci. É... Enfim, é que você pensa assim, ah, eu e o crush. Só me encaixo com ele, não quero mais ninguém. É a mesma coisa que a adenina, ela só se encaixa com a timina. E a citosina só se encaixa com a guanina. Mas vamos trabalhar mais essa ideia aqui desse proposto, entre aspas. Não é de hoje que a gente sabe que a ciência também já teve seus tempos negros. Já teve seus tempos negros, não. Sombrios, tenebrosos. Negro não é uma palavra ruim, negro é uma palavra boa. E foi muito machista. E ainda é. Não é à toa que áreas como, por exemplo, física, engenharia civil, por exemplo, algumas áreas são lotadas de homens. Você vai numa turma de matemática e só tem homem, por exemplo. Isso nos dias de hoje. Isso mostra que o ambiente acadêmico ainda é machista. Isso, anos atrás, 50 anos atrás, não era diferente. Era pior. A gente vai ver aqui a história de Rosalind Franklin. Eu ainda vou fazer um post sobre ela lá no Instagram. Quem foi Rosalind Franklin? Ela foi uma biofísica britânica. Ela foi a primeira cientista a descrever e fotografar a estrutura do DNA. Essa mulher, ela não só descreveu, eu acho que ela fotografou o DNA. Ela foi além. Isso em 1950. Se a gente voltar no slide anterior, a gente vai ver que Francis Crick e James Watson propuseram a estrutura do DNA no ano de 53. Acho que a pizza chegou. No ano de 53.
Como é que eles propuseram algo do zero que a mulher já descobriu e tirou foto no ano de 1950? O que tem de errado nisso? Olha aqui, ó. Os cabas safados copiaram a ideia da mulher. Foi, Como pô, isso era é falta de machista, camada de né? pau. Aí como é machista, antigamente a mulher não tinha direito nem de olhar direito na cara de outra pessoa e ficou com o crédito todo. Sim, justamente. A gente vai ver aqui, ó, que ela fez a fotografia que ficou conhecida como fotografia 51. Você pode ir no Google agora e colocar fotografia 51. Vai aparecer a fotografia que ela fez da estrutura do DNA. E ela ficou conhecida depois, né, depois de muitos anos, como mãe do DNA. Mas na época ela era perseguida dentro da universidade. O orientador dela perseguia ela. Esses dois babacas perseguiam ela. As pessoas na universidade dela perseguiam ela, ficavam chamando ela de bruxa, disso e aquilo outro. Pegou assim? Ficavam chamando ela de bruxa, disso e aquilo outro. Coisa de babaca mesmo. E aqui, ó, ela foi injustiçada pelo seu chefe, o orientador, que é o Maurice Milkins, sei lá, é esse corno. Então, ele pegou a pesquisa dela e entregou de mãos dadas assim, ó. Toma, James Watson. Toma, Francis Crick. James Watson é esse carinha aqui que recentemente perdeu o Nobel por ser racista, porque ele disse que pessoas negras são intelectualmente inferiores a pessoas brancas. Então, eu acho assim, eu sei que no Enem não vai cair provavelmente a história de Rosalind Franklin, principalmente no governo atual que a gente está. Mas eu acho importante vocês saberem as histórias verdadeiras da ciência e as coisas que são escondidas. E a Rosalind Franklin, ela sofreu muito mais porque ela era solteira. As mulheres, na época, quando faziam descobertas, elas tiravam a descoberta dela e davam ao marido. A descoberta era registrada no nome do marido. Mesmo que foi a mulher que fez essa putaria, que descobriu o negócio, que descobriu o Paranauê todinho, pega e botava no nome do marido. Isso vários e vários e vários artigos e descobertas. Tem um argumento de gente machista que é tipo, mulheres nunca descobriram muita coisa na ciência. Descobriram, só que foram tiradas dos registros. É isso. Enfim, lá no meu Instagram, o @leocionando, depois eu posso mandar o link para vocês, tem a história da freira, que era Maria, que era conhecida como M2, me esqueci agora o nome dela. Me esqueci realmente o nome dela. Mas eu lembro que era M2, que o pessoal chamava ela. Tá lá no Instagram, vou mandar o link para vocês. E ela fez descobertas um pouco antes da Rosalind Franklin. E ela também foi silenciada. Quer dizer, foi uma sequência de mulheres que trabalhavam com DNA e foram sendo caladas. E no final eles deram um crédito inteiro, tanto que eles ganharam o Nobel, ao Francis Crick e James Watson. Já conhecendo essa história, a gente vai passar para a próxima etapa agora. Deixa eu fechar aqui a porta que tá tocando. Isso, e-mail quadrado, isso mesmo. O telefone tá tocando aqui. A gente vai ver aqui a duplicação do DNA. A duplicação do DNA, a gente vai ver isso bem detalhadamente depois, só que eu gosto de fazer o seguinte quando eu estou dando aula. Eu dou uma introduzida num assunto leve, a gente pula para outros assuntos, estuda e depois a gente retorna. Eu acho que isso ajuda vocês a solidificarem melhor o assunto na cabecinha. Enfim, ele vai ocorrer no período S da intérfase. A intérfase é uma das fases de vida, digamos assim, de uma célula. A gente vai estudar isso bem direitinho depois. E ela tem um período chamado período S, que é justamente onde ocorre a duplicação do DNA. O DNA ele tem aquelas pontes de hidrogênio, não é? E a filha do Lord Brill, primeira da programação, isso. Isso mesmo, isso mesmo. A gente vai falar, eu vou fazer posts, na verdade, naquele Instagram sobre essas mulheres. É porque eu dei uma entrada maior assim, no ramo da biologia, da zoologia, para depois voltar a abordar pessoas. Enfim, aí ela vai ter aqui uma quebra das pontes de hidrogênio, ou das ligações de hidrogênio, que é o termo correto. Esse slide já está desatualizado. Através de uma enzima chamada DNA polimerase. Ela vai servir como uma tesoura. Ela vai entrar aqui, ó, picotando essas ligações aqui, ó, todinha. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com manipulação genética, a gente precisa muitas vezes fazer várias cópias de uma mesma fita. Aí a gente usa essa enzima chamada DNA polimerase para fazer uma PCR, por exemplo. Eu trabalhei com isso quando eu fiz parte de um laboratório de virologia. Eu trabalhava com vírus e usava muito isso. Enfim, quando essa molécula for quebrada,
em duas, era duas fitas enroladas, né? Aí vai virar duas unidades separadas. Ela vai ter duas moléculas filhas, ou seja, era uma molécula mãe e vai dar origem a duas moléculas filhas. E esse método de replicação é chamado de método semiconservativo. Por que semiconservativo? Porque sempre vai ter uma fita original da mãe, a fita velha, e vai ter uma fita nova, que vai ser a cópia que foi feita. E do outro lado a mesma coisa, vai ter aqui a fita velha, e do outro lado vai ter a cópia, que é a fita nova. Entendeu? Então é um método de replicação semi-conservativo, porque ele conserva uma parte original e tem uma cópia, conserva uma parte original e tem uma cópia. E isso vai ser responsável aqui pela transmissão dos caracteres hereditários, que a gente vai estudar melhor em genética. Mas a gente já abordou levemente isso aqui nas aulas passadas, né? E muitas vezes podem ocorrer erros nessa divisão, nessa quebra, e é a partir daí que vai ocorrer o que a gente chama de mutação, que é a ausência de uma parte, uma base nitrogenada que foi para o lugar errado e tal, ou então uma que veio em excesso, ou uma que veio faltando, e isso pode gerar uma mutação. Pode Ô, Léo, Oi. professor, Oi. essa mutação no DNA pode causar um câncer ou não? Pode, geralmente causa. A gente tem muitas defesas contra isso, contra essas falhas, muitas defesas. Uma delas é a redundância do material genético, redundância do DNA. O que é isso? Quer dizer que vão ter partes que não vão servir de bosta nenhuma do DNA, que vão ser várias partes repetidas, a gente vai ter outro tipo de redundância, que é o fato de que vários códigos vão gerar uma mesma proteína. A gente vai estudar isso melhor depois, quando a gente for falar melhor sobre a síntese proteica. Mas, exatamente, pode gerar um câncer. Oi? Você tá. Pode gerar sim. Vamos continuar. A gente vai ver aqui agora o ácido ribonucleico. DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA é o ácido ribonucleico. Vamos memorizar isso bem, na moral. Eu assisti um doc hoje que fala um pouco sobre isso, Human Nature. Eu vou assistir, eu adoro documentário, esse Daniele. Adoro documentário. RNA. Primeira diferença que a gente vê aqui, não tem a timina, tem a uracila. A uracila vai se ligar com quem? Obviamente com a adenina. Já que ela vai substituir a timina, ela vai se ligar com a adenina. Ela contém, o RNA, ele contém obrigatoriamente um filamento único. Agora vamos ver uma coisa. Existem vírus que podem possuir 2 filamentos de RNA. Então ele geralmente contém um filamento único. Mas isso é um fato que, curiosidade, digamos assim. Isso é um fato que só é abordado no ensino superior de quem vai trabalhar com microbiologia. Enfim, encontra-se no núcleo e no citoplasma. Veja só, o DNA ele só se encontrava no núcleo, na mitocôndria ou no cloroplasto. O RNA ele vai se encontrar no núcleo e no citoplasma. Ele vai estar nos 2 lugares. Atua no controle da atividade celular e é catalisado pela enzima de RNA polimerase. O que é RNA polimerase? É uma enzima que ela vai fazer as cópias do RNA. Ela vai polimerizar, entendeu? Ela vai fazer várias cópias. E a gente vai ter aqui as bases nitrogenadas, que vão ser adenina e uracila, e elas duas se ligam, elas duas dão match. E a gente vai ter citosina e guanina, que aqui não mudou em nada do DNA, né? Muito parecido. E a gente vai ter tipos de RNA. O RNA ele é um pouco mais complicado do que o DNA, porque ele tem vários tipos, mas não é difícil de você aprender. A gente vai ter o RNA mensageiro, que ele pode aparecer na prova de vocês como RNA-M, dessa forma que está aqui. Aqui, ó. É uma longa cadeira. Não era cadeira não, tá, gente? É uma cadeia. Ficou cadeira. Parece que a gente vai sentar no RNA. Formada a partir de uma das cadeias de DNA, que lhe serve de molde. Quer dizer, o DNA ele é desenvelopado, ele desenrola, e é feita uma cópia dele, que vai ser esse RNA mensageiro.
produzido diretamente do DNA durante o processo de transcrição. A gente vai estudar isso mais detalhadamente depois, mas eu quero que vocês tenham em mente que ele é produzido dessa forma. Para ele ser produzido, precisa da enzima RNA polimerase, e ele sempre tem uma sequência inicial, que a gente chama de start codon, ou códon iniciador, que é a sequência A, U, G. Ele vai ter uma adenina, uma uracila e uma guanina. A partir disso, o DNA, esse RNA começa a ser transcrito em proteína. A gente vai ver isso bem depois. Não se preocupe com isso agora. A gente vai ver isso bem detalhadamente depois. Mas eu quero que vocês tenham já em mente isso, para já chegarem preparados. Aqui, ó, códons consistem em uma sequência de 3 nucleotídeos. O nucleotídeo, ele tem fosfato. Vamos lembrar disso sempre. Próximo tipo de RNA, o RNA transportador, que ele é descrito dessa forma, como RNA-T. Produzido no núcleo da célula, ele transporta aminoácidos até os ribossomos para que ocorra a síntese proteica. Transporta aminoácidos até o ribossomo para que ocorra a síntese proteica. Lembrem disso, a gente vai estudar na aula de síntese proteica e a gente vai rever tudo isso. Só que eu não vou estar detalhando tanto, porque vocês já vão ter uma base. É constituído por uma cadeia de nucleotídeos dobradas por si mesmo, com um aspecto de folha de trevo. Como que é? O RNA, ele geralmente não é uma fitinha assim. Nesse aqui ele se dobra, olha, por cima dele mesmo, tá vendo? Fazendo várias ligações por cima dele mesmo, para poder formar essa estrutura aqui, que vai ser uma estrutura de transporte. Que ele vai se agarrar a um aminoácido e vai fazer o transporte. Aqui, ó, ele lê uma sequência de aminoácidos. Quem é essa sequência de aminoácidos? É o anticódon. Ai, meu Deus, deve ser aquele negócio do capeta, o anticristo. Não, peste, é anticódon, é porque tem um códon e ele se encaixa no anticódon. Ele é o contrário do códon, anticódon, o oposto, entendeu? Não é capeta, não. O capeta é da presidência. Aí aqui vai ter aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, tem C, G e C de novo. Esse aqui é o anticódon. C, ele se liga em quê? Ele se liga em guanina. A citosina se liga em guanina, a guanina ela se liga em citosina e a citosina ela se liga em guanina. Então aqui embaixo vai ter o contrário, vai ter G, C, G. Esse aqui vai ser um códon e esse aqui vai ser o anticódon. Lembra? Não é coisa de capeta não. Vamos lá. Gravem bem isso. Porque a gente vai usar na próxima na aula que vai ter de síntese proteica. Uma das melhores aulas. Eu acho maravilhosas essas aulas. A gente vai ter aqui, ó, o RNA ribossômico, que é descrito como RNA-R, produzido pelo DNA na região organizadora do nucleolo. Forma ribossomos e ele tem função estrutural, ou seja, ele vai estruturar alguma coisa. A gente vai ver isso depois. Anda de trinca por trinca. Escandeia uma sequência e é formado pela subunidade maior e menor. Quer dizer que ele vai ter um papel aqui estrutural e de análise, que a gente vai ver um pouquinho depois nas próximas aulas. Mas nesse momento eu só quero que vocês saibam que esses tipos de DNA existem e que as funções deles são essas. A gente vai se aprofundar nas funções dele na próxima aula, de síntese proteica. Até aqui ficou alguma dúvida? A gente pode dar continuidade. Se tiver alguma dúvida, o momento é esse, que eu vou parar a gravação. Pá, comer uma pizzazinha que já tá no forno. Tudo certo, nada errado. Pronto. Então, eu vou parar aqui a gravação. Tudo tranquilo, professor. Então, você aconselha copiar essa base ou esperar a próxima aula para copiar tudo com o outro? Não, você já pode ir, como chama? Estudando em cima desse slide que eu vou mandar. E através desse slide você vai fazendo resumo. Porque quando a gente for ver a outra aula, Vanessa, vocês já vão ter preparado, vão ter uma carga. Eu, por exemplo, no ensino médio, eu não tive uma aula de genética sequer. O que ocorre? Eu não concluí o ensino médio todo. Não concluí o ensino médio todo. Eu abandonei os estudos no segundo ano. E depois eu fiz o Enem, tirei uma nota boa, passei e ganhei a ficha 19. Na época podia. Então, quando eu cheguei na universidade, tinha um rombo desse tamanho.
me esperando. E o que, é que eu podia fazer? Eu me preparava antes, eu estudava antes o assunto já da próxima aula. Eu digo, eita, esse período eu vou pagar a genética. Eu estudei, baixei uns 5 livros de genética, li tudinho, meti o cacete, li. Quando eu cheguei, eu já sabia tudo sobre genética. Não sabia tudo, né? Eu aprendi na aula, só que eu já tinha uma base que me ajudou. Microbiologia foi a mesma coisa, eu sempre faço isso. Então, eu tento trazer esse método para vocês. Nunca tive aula de bioquímica. As minhas aulas as aulas de bioquímica que eu tive na universidade foi bem fraca. A professora ela não ia dar aula. Ela era médica e ela mesmo dava testado assim mesmo. Não sei como é que isso funciona, não. Mas, enfim. Podem estudar, pega esse slide, estude tudinho. O que vocês não souberem, vocês podem me consultar. Pode consultar Igor, que é o monitor de biologia. Ele está nos grupos. E é isso. Se preparem que quando vocês estiverem preparados, o assunto fica muito mais gostoso de aprender. Eu vou parar aqui a primeira gravação para dividir a aula na hora de postar, para ficar mais legal.